Então, estava na internet ontem quando vi este vídeo. Tô toda tecnológica, perceba. Quando vi esse vídeo. Pô, achei super interessante. Tô super, fã de IA, assim. Acho que IA traz assim, muito pra gente, acho muito foda. E aí eu comecei a ver, eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu falei assim, mano, acho que eu vou fazer um vídeo sobre. Foda-se. Aí, beleza. Hoje de manhã eu assisti, mas eu, não sei ainda muita coisa sobre, mas eu não sabia nada. Aí eu dei uma lidinha básica e vou fazer um vídeo agora com essa lidinha básica que eu fiz. Por que eu pensei em usar esse vídeo? Vocês se perguntam. Primeiro porque eu achei foda. Segundo porque tem 2,2 milhões de views. Bom, tem gente que se interessa. Não consegui colocar legenda automática. Não rolou. Mas esse iniciozinho eu vou botar em 2.0, que é muito lerdo. Eu não sei se é melhor rápido ou devagar. Mas vou dar uma... AI model to create two intellectual thinkers, an atheist Hi, I'm an atheist. and a believer in God. Hi, I'm a believer in God. We put these two thinkers in a face-to-face debate to tackle one of humanity's most challenging questions. To judge this debate, we selected 5 different AI models as referees to see which arguments they would evaluate as stronger. Join us and promise not to cheat. Don't skip ahead in the video to see the final results. The debate begins now. Does the existence of suffering and evil in the world disprove the existence of God? Tá, perfeito. Essa é a pergunta central. O que eu tinha me questionado... Deixa eu aumentar aqui meu rostinho. O que eu tinha me questionado quando essa pergunta apareceu foi... sobre sofrimento, porque eu li um livro que defende que há sentido no sofrimento, que não é uma visão que eu particularmente concordo, mas que é defensável, vamos dizer, e também se Deus ele tem que ser necessariamente bom. E aí quando eu dei uma lidinha sobre, basicamente para as religiões monoteístas, de uma forma geral, Deus é bom, isso é um pressuposto para eles. Para as religiões politeístas, já não necessariamente. E na filosofia também, não necessariamente. Então, dependendo da perspectiva que você está adotando, essa pergunta, ela toma um sentido diferente. Do tipo, a existência de sofrimento e maldade no mundo, ela faz com que prova que Deus não existe? Que Deus seria esse? Se esse Deus for bom, que é a visão do believer nesse caso, vocês vão ver, aí seria uma questão do sofrimento. Esse sofrimento, ele pode ser proveitoso? Tem sentido no sofrimento? E aí eu acho que é talvez uma visão relativamente subjetiva. Eu não acho que seja, não acho que tenha sentido particularmente. A logoterapia acredita que tem sentido. Então... Mas acho que essas são as questões centrais, assim, que vão caminhar essa conversa, vamos dizer. Vai baixar. Yes, the existence of suffering and pain in the world is one of the strongest arguments against God's existence. If there's a God who is both all-powerful and all-loving, why would he allow innocent children to die of hunger? Why would cancer exist? Why would earthquakes and tsunamis destroy innocent families? I know some people say these sufferings are to test our faith or to give us free will, but these justifications aren't logical. A loving father would never torture his child to see how much they love him. An all-powerful God could create a world with both free will and love, but without all this unnecessary pain and suffering. It's like if I had a lab full of mice and deliberately let them suffer and die, just to see which ones would remain loyal to me. This would be unethical, even for an ordinary human, let alone a perfect and all-loving God. We asked several large language models to score each response from 0 to 100 based on these 10 criteria. The score these models gave to the atheist's first response is as follows. Ok, então ele fala basicamente sobre a questão do Deus sendo bom. Eu acho difícil também você defender o sofrimento. Então, mas é muito porque eu não acredito nesse sofrimento enquanto algo útil. Mas eu vou abordar algumas outras formas de ver. Uma coisa que eu não falei sobre as religiões politeístas é que, para essas religiões, eles veem os deuses não como fontes absolutas de bem, como as religiões monoteístas veem. Eles veem que os seres são basicamente
seres super poderosos com características humanas. E isso inevitavelmente inclui virtudes e também falhas. Então, os deuses têm traços humanos e forças de natureza e do destino, enfim. A filosofia, ela não aceita a existência de Deus pela fé, mas ela busca isso, ela tenta racionalizar essa possível existência. Ele trouxe pra gente o problema do mal. E ele trouxe isso, vou mostrar certinho. The existence of suffering and pain in the world is one of the strongest arguments against God's existence. If there's a God who is both all-powerful and all-loving, why would he allow innocent children? É basicamente o problema do mal. Se Deus é onipotente e onipresente, como que existe sofrimento? Na filosofia, esse é o nome que dão. Existem argumentos a favor, em defesa do sofrimento. Assim, por que o sofrimento existe? Os argumentos são o mal como consequência do livre-arbítrio. Então, Deus buscou, fundamentalmente, teria sido esse livre-arbítrio dado aos humanos, a liberdade de escolha, mas que, como consequência, o mal também existe. Para que o amor, a bondade e a virtude tenham um significado, eles precisam ser escolhas genuínas. E uma escolha genuína implica essa possibilidade de escolher o mal também. E crítica. Essa explicação não responde ao problema do mal natural. O mal como um instrumento de bem maior. O sofrimento pode fortalecer o caráter, a luta contra o mal inspira os atos de heroísmo e bondade. O contraste entre o bem e o mal nos ajuda a apreciar o bem. Mas isso não resolve o problema de sofrimentos extremos e, logicamente, e aparentemente sem sentido, como uma criança que, tipo, nasce e não sobrevive, já morre. E a terceira explicação seria o mal como um processo evolutivo, teodiceia de formação da alma. Muito similar à teoria anterior, mas... E ainda enfrenta o desafio de justificar essa desigualdade e justiça extrema. Uma busca por motivação de mudança, etc. Então, possivelmente o ateísta o ateísta não, o believer vai adotar alguma dessas perspectivas. Vamos ver. Why would cancer exist? Why would earthquakes and tsunamis destroy innocent families? São os argumentos dos desastres naturais. I know some people say these sufferings are to test our faith or to give us free will, but these justifications aren't logical. A loving father would never torture his child to see how much they love him. An all-powerful God could create a world with both free will and love, but without all this unnecessary pain and suffering. It's like if I had a lab full of mice and deliberately let them suffer and die just to see which ones would remain loyal to me. This would be unethical, even for an ordinary human, let alone a perfect and all-loving God. We asked several large language models to score each response from 0 to 100. I don't deny the suffering that exists in the world, but this suffering isn't, in fact, without God, we couldn't even say something is bad or unethical. When you say innocent children suffering is bad, you're using a moral standard that itself needs a transcendent source. Exato, eu pesquisei sobre isso também. Pra gente entender se... Porque o que ela falou basicamente é que não haveria valores se não houvesse a noção de Deus. Então ela tá negando a possibilidade da gente achar através da razão. Um professor meu de filosofia, ele defende a razão prática de Kant. Ele defende esse poder, vamos dizer, essa possibilidade através da razão prática de Kant. Se não fosse através de um pensamento, de um fundamento religioso. Então eu pesquisei um pouquinho sobre isso. Basicamente o que eu descobri foi que isso sobre a transcendentalidade dos valores, ela é uma noção bem discutida na filosofia. E há diferentes perspectivas filosóficas em relação a isso. Então a gente precisa começar pelo início. A gente precisa começar pela base. Seria o que significa transcendental. E seria aquilo que vai além do mundo material, da experiência sensorial e do que é meramente humano. Seria algo universal, objetivo e eterno, não criado por culturas, sociedades ou indivíduos. Em relação a isso, a gente pode trazer a ideia da matemática como um exemplo do tipo, porque é uma construção humana em relação a leis, a coisas que existem fundamentalmente. Estou tentando me expressar da melhor forma que eu consigo. E, assim,
isso pode ser visto como algo transcendental, porque supostamente as leis da matemática elas teriam sido descobertas e não inventadas. Na verdade, a matemática é uma linguagem, é o que eu acredito, assim, eu acho que a matemática é uma linguagem. Então é um pouco dos dois. Você tá explicando o mundo através de algo criado, que é a linguagem da matemática. A matemática é tanto uma organização de realidade quanto uma linguagem. Eu chamava de filosofia na perspectiva de Deleuze, mas contra-argumentaram isso e eu super aceitei, achei que estavam certos. E aí há duas visões, que uma é a favor dessa matemática enquanto transcendental e outra é contra. A favor seria a visão platônica, porque os objetos matemáticos eles existiriam de forma independente em um reino abstrato, fora do espaço e do tempo. Ele estaria descobrindo verdades eternas. Quando um matemático trabalha, ele está descobrindo verdades eternas. A visão formalista e construtivista seria a argumentação baseada que a matemática é uma criação da mente humana. A gente cria as regras básicas, os axiomas da matemática. E a partir disso a gente cria esse sistema matemático. Ela não seria uma descoberta, mas seria uma invenção. Assim como inventamos as regras de um jogo, como o xadrez. Só que ela seria uma descoberta e uma invenção. O que a gente pode pensar em relação a isso é que as verdades matemáticas seriam transcendentais, portanto objetivas, universais, etc. Existentes para além e apesar da humanidade, mas a linguagem matemática seria algo construído por nós. Talvez a gente possa falar em uma linguagem matemática e uma ciência matemática. Não sei como eu poderia frasear isso de forma proveitosa. Vamos ouvir um pouquinho mais então do vídeo e depois a gente volta nesse assunto. E aí transborda esse transcendentalismo para os valores. Consider your mouse lab example. Why do you think harming mice is wrong? In a world without God, we're all just collections of atoms that randomly came together. In this view, suffering and pain have no real meaning. They're just chemical reactions in the brain. Besides, we can't be sure that God doesn't have good reasons for allowing this suffering. Like a child who doesn't Essa seria a questão do sentido do sofrimento, que eu também vou falar um pouco sobre. Talvez não agora, talvez eu deixe para um pouco mais para frente do vídeo. Understand why their parents allow them to get a painful vaccine. From our limited perspective, we might not understand all divine wisdom. Tudo bem, vamos falar agora então sobre os valores através desse conceito de transcendentalismo que eu apresentei para vocês. Há duas visões no direito, sempre tem três visões. Tem sempre tipo assim, mais, menos, igual. É sempre assim. Aparentemente na filosofia sempre tem duas. No direito sempre é tipo assim, objetivismo, subjetivismo e concretude, sei lá. Aí a concretude é tipo uns dois juntos, é muito engraçado. Mas, de acordo com o objetivismo e com o platonismo, os valores eles não seriam opiniões, eles seriam formas e ideias perfeitas que existem em um reino à parte, que é aquela questão daquele mundo transcendental do Platão, etc. Eu acho, né? Sei lá. Então, os valores eles seriam universais. A justiça não seria um conceito inventado pela sociedade. Haveria uma ideia de justiça pura e perfeita. E todas as ações e leis justas seriam apenas cópias dessa ideia perfeita. A consequência disso é que as verdades seriam absolutas. Não seria algo histórico ou contextual. Seria algo absoluto. A outra perspectiva é a do subjetivismo e do relativismo. Há os filósofos que argumentam que os valores não seriam transcendentais. Eles seriam relativos, subjetivos e contextuais. Os valores eles seriam produtos da história, da cultura e da sociedade. O que uma sociedade considera justo ou bom pode ser diferente do que outra o considera. E eu acho que a perspectiva anterior não necessariamente nega isso.
de que uma sociedade não pode discordar de outra. Mas ela nega a... Só estará certo que for de acordo com a verdade absoluta e universal, que é para além da sociedade. E em relação a esse subjetivismo e relativismo, é interessante a gente perceber que há alguns filósofos que ultrapassam essa noção cultural e social e que argumentam que os valores eles são puramente subjetivos. Eles dependem das preferências, sentimentos e opiniões de cada indivíduo. Não haveria, então, uma verdade moral absoluta. E de acordo com essa visão dos valores individuais, não teria nenhuma verdade moral concordada. Seria algo puramente pessoal. Eu acho que existem valores individuais, mas a gente também pode falar em valores sociais e culturais. E esses valores individuais, eles estariam relacionados a... Eu li um livro chamado Mentes Moralistas, que defende que a moralidade de cada pessoa, como cada pessoa vê a moralidade, depende muito dos sentimentos que essa pessoa tem. Que a gente poderia relacionar, inclusive, à teoria do Big Five, que vai inevitavelmente interferir nesses sentimentos. Ao mesmo tempo, a gente pode falar numa maioria social que formariam esses valores sociais e culturais. E aí daria para questionar qual seria o modelo estatal mais plausível, se a democracia é boa ou não é. Inclusive, isso é uma questão que eu tenho curiosidade. Vamos continuar. With giving a child a vaccine is interesting, but there's an important difference. Parents know the vaccine is necessary for the child's health, and its short-term pain prevents dangerous diseases. But when a child dies of hunger, what greater good is there? Regarding ethics without God, your argument isn't logical. We can decide what's right and wrong based on the consequences and impacts of our actions on others. Aqui, curiosamente, ele está adotando uma postura utilitarista em relação à ética, que é legítima, mas é uma delas. As outras, eu já vou abordar logo, a ética das virtudes, que é o que você tem que fazer, ponto. Não procura-se a consequência desse ato. Parece que você... Todo mundo que tem Apple Watch vive essa porra. Meu Deus. Põe isso aí. A gente vai criar. Então, para além do utilitarismo, a gente pode falar na ética das virtudes e na ética do dever. A ética das virtudes, ela não visa o que a pessoa deve fazer. Ela visa que tipo de pessoa você deve ser. E o maior nome dessa ética seria o Aristóteles, com a sua perspectiva da felicidade, através dos valores, etc. Das virtudes, melhor dizendo. A ética do dever seria a ética do Kant, que é aquela história comum do ladrão que vem perguntar se a pessoa que ele quer roubar está na casa. E de acordo com Kant, a resposta deveria ser sim. Ela está aqui. Ou alguém que a pessoa queria bater, violentar, enfim. Sim, ela está aqui, dentro da cozinha. Ou, no máximo, não mentir, mas omitir. E aí já seria um aprofundamento que eu acho que não daria tempo de fazer nesse vídeo. If an action causes unnecessary suffering to intelligent beings, that action is morally wrong. We don't need God to understand this. Also, if ethics must come from a transcendent source, how do you know that source is benevolent? Nós não precisamos de Deus para entender isso. Eu acho que depende da perspectiva moral de cada um. Pode ser que uma pessoa não coadune com as perspectivas filosóficas de ética. Mas eu acho boa. Enfim, sei lá. Maybe that transcendent being is evil itself. This is Plato's famous question. Do the gods love good deeds because they are good, or are good deeds good because the gods love them? Let me address your final point about Plato's dilemma. I believe goodness and God are inseparable. It's like asking whether a circle Que é a perspectiva dos monoteístas. is round because it's round, or because that's the definition of a circle. God is the embodiment of absolute good, so he can't be evil. Regarding the example of starving children, it's true we can't see the greater good, but that doesn't mean it doesn't exist. You're drawing a general conclusion from our limited knowledge. It's like an ant saying that because it can't understand why humans destroy its nest to build a hospital, there must be no good reason. About ethics without God, the problem is you can't explain why we should care about others' welfare. In a materialistic world, why should the suffering of others reason? About ethics without God, the problem is you can't explain why we should care about others' welfare. In a materialistic world, why should the suffering of others matter to me? This becomes just a personal preference, not an objective moral truth. Meu Deus. Devia importar, cara, mas tá bom.
A diva zero empática, tá ligado? Apertei sem querer aqui. Vamos falar um pouco sobre as perspectivas do sofrimento, então. Em relação ao sofrimento que ela abordou, eu particularmente acredito... Vou aumentar meu rostinho um pouquinho. Eu particularmente acredito que não há sentido no sofrimento. O sentido, ele tá para além do sofrimento. O sentido, ele acontece apesar do sofrimento. Mas o sofrimento existe, e isso é inegável. Para que nós consigamos atingir o que de fato tem sentido, na minha opinião, a gente precisa passar pelo sofrimento. E isso envolve uma resiliência, envolve virtudes que devem ser buscadas. Mas eu li um livro chamado Logoterapia, em busca do sentido da vida. E nesse livro, dentre os sentidos da vida, que se eu não me engano eram viver experiências e pessoas, achar algo que você goste de fazer, tipo, se dedicar a um trabalho. E a terceira, essas duas primeiras eu já tinha pensado e eu concordo. A do sofrimento não é minha parada, mas eu entendo a perspectiva dele. E ele baseia isso ele foi capturado e ficou num campo de Auschwitz. E ele falou que até nessa experiência há sentido. E que se ele não visse isso, ele não teria conseguido sobreviver. Utilitariamente, eu apoio super. Arrasou. Você tá vivo, mano? Porra, tá top, mano. Tu viveu, tá ótimo. Mas eu não vejo sentido olhando de forma abstrata, intelectual. Mas ele fala que há sentido no sofrimento. Não vou saber explicar porque eu não concordo, não me lembro. Vamos pesquisar aqui. O sentido do sofrimento, assim, antes de ler, eu acho que seria algo como... sem isso a vida não faz sentido. Isso pode ser uma boa perspectiva. Que talvez uma vida sem sofrimento algum fosse algo tedioso. Fosse algo se fosse só paraíso. Pode ser. Mas talvez fosse só prazer, acho que ia ser melhor, né? Não sei. Isso é interessante. Essa resposta pode ser respondida. Essa pergunta pode ser respondida através talvez da psicologia, da neurociência. Tá, então a perspectiva da logoterapia é que é possível transformar a dor em crescimento. O sofrimento pode nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais compassivos. O sofrimento pode nos ensinar lições valiosas sobre a vida, a fragilidade humana e o que realmente importa. As prioridades podem mudar, então é um aprendizado com a experiência. E usar essa experiência para ajudar outros. Quem superou um grande sofrimento pode usar essa experiência para confortar e orientar outras pessoas. E haveria uma perspectiva de que, independentemente da situação, a gente teria liberdade de escolher a nossa atitude frente a essa situação. Tá, não me satisfaz, mas eu acho que a perspectiva neurocientífica e psicológica talvez me satisfizesse. Eu vou anotar. Ó, isso aqui é o que eu estudei pra tipo, rever o vídeo, tá ligado? O tédio é um grande problema psicológico. A falta de sofrimento, eu não sei se está associada ao tédio. Acho que, enfim. The problem with your ant comparison is that we humans, unlike ants, have the ability for moral understanding and analysis. And with this ability, we see that many of Essa habilidade, de acordo com o livro, vou escrever isso também para pesquisar. Essa habilidade de buscar uma moral, que eu acho que é mais que uma habilidade, é uma tendência, quase que algo natural do ser humano. De acordo com o livro que eu li, Mentes Moralistas, essa moralidade ela estaria relacionada aos sentimentos humanos. Que faz sentido na medida em que psicopatas são amorais. Eles não são nem morais nem imorais. Eles só não têm moralidade. Tipo, porque eles não têm sentimentos, né? Não sei se é tão simples assim. Se eles não têm sentimentos. Mas eu acho que eu vi uma entrevista com um psicopata e ele falou isso. Que a vida dele era um pouco apática. Por isso que ele, tipo, recorria a drogas e a experiências estimulantes. Mas uma outra perspectiva, que é a perspectiva de um professor meu de filosofia,
é que a moralidade poderia ser atingida através da razão pura de Kant. Qual é essa razão pura? Dá uma roubadinha que eu não... Nem lendo eu entendi muito bem. No off. Vamos dar uma olhadinha aqui. Caramba, olha isso. O Kant, antes do Kant, tinha duas perspectivas de pensamento. O racionalismo e o empirismo. A verdade vem da razão e da intuição, vem abstratamente ou vem empiricamente. E aí o Kant falou que é uma combinação, que é tipo o que acontece no direito. É sempre assim. A gente até sabe, quando vem há perspectivas, são sempre 3. Mentira, às vezes tem 4, etc. Quais seriam os pilares dessa crítica da razão pura? Uma estética transcendental, ele investiga a sensibilidade, que é a nossa capacidade de receber impressões. Haveria estruturas inatas da nossa mente, que seriam as lentes através das quais a gente analisa o mundo. Analítica transcendental. Nesse aspecto, Kant examina o entendimento, a nossa capacidade de pensar sobre as impressões que recebemos. E aí, de fato, a mente teria categorias puras que organizariam essas sensações da estética transcendental. E a dialética transcendental, seria o papel da razão, que seria a nossa capacidade de ir além da experiência e conhecer o que está além dela. Ele conclui, então, que a razão humana tem limite. Interessante. Então quando o meu professor de filosofia do direito, ele fala da força da razão pura para fundamentar, por exemplo, uma noção moral, eu acho que dentro dessa perspectiva há uma crítica a essa mesma razão. É o que me pareceu, eu vou confirmar com ele. Vamos continuar. You asked why we should care about others' welfare. I say this is a question that should be asked of a believer. Do you only care about others because God said so? Meaning, if God said torturing children was good, would Chamou pra xixa. Caraca. you accept it? As social and rational beings, we can understand that cooperation and empathy are essential for survival and the advancement of society. Ethics comes from this natural and evolutionary understanding, not from the commands of a transcendent being. Besides, history has shown that religious beliefs themselves have sometimes led to immorality and violence. Tá, o questionamento dele tem uma pergunta de o que seria imoralidade? Isso é uma pergunta difícil de responder. Mas o que eu queria falar antes seria, ele falou, se Deus falar que torturar pessoas fosse algo bom, você acreditaria? Pra mim esse é um grande problema da religião, particularmente. Porque eu chamo isso de pedestal teórico. Eu acho que é isso, é isso, tipo, a religião, ela fica, as ideias religiosas, na medida em que elas são transcendentais e autofundadas, e fundadas na fé, desculpa, elas viveriam num pedestal teórico que seria muito difícil de alcançar. Inclusive, isso é relativamente comprovado por esse vídeo, porque o ateísta, ele não tá criticando a existência de Deus por si, ele tá entrando na lógica dela, que é a da crença, para debater, porque esse debate anterior é muito difícil. Então, a questão seria, de onde viria esses conhecimentos, essas verdades religiosas? Então, ela viria através de 3 fontes. Uma revelação divina, a partir da oralidade e consequente escrita dessa oralidade, através de experiências espirituais e místicas, que seria intuição, uma iluminação, e através da tradição e autoridade. Uma comunidade de fiéis ou líderes espirituais que passam essa verdade. Não me é suficiente, principalmente porque isso pode ser facilmente usado como uma estratégia de poder, principalmente por causa desse pedestal teórico, que legitimaria de forma absurda. Mas vamos continuar ouvindo. Eu tô em 5 minutos de vídeo, eu já falei pra caramba. Your argument about the social and evolutionary origin of ethics has a fundamental problem. Evolution can only explain why we feel certain actions are right or wrong, not whether they actually are right or wrong. It's like saying that because evolution made us like sweet. A razão pura de Kant atrapalharia o argumento dela. Eating sweets is a moral truth. Regarding your question about torturing children, you're making an impossible assumption. It's like asking what would happen if 2 + 2 = 5.
God can't say torturing children is good, because that contradicts his nature of being absolutely good. It's true that some religious people have done immoral things, but this A gente tá vendo os pressupostos que a gente questionou no início do vídeo serem usados como argumentos. E eu não acho legítimo isso. Só tô apontando pra... Porque se você discorda com o pressuposto dela, você não concorda com o argumento, consequentemente. Mas se você concorda, show. shows they've deviated from their religious principles, not that religion itself is problematic. Just like if a scientist cheats, it doesn't mean the scientific method is wrong. Eu tenho uma perspectiva em relação a isso, mas ele mesmo vai falar, não precisa. It's interesting that you say my example of child torture is an impossible assumption, because the very God you're talking about is allowing children to suffer right now. You say God can't consider torturing children as good because it contradicts his nature, but this same God allows war, famine, and disease to torture children. The 2 + 2 = 5 example isn't accurate either. Mathematics is a logical system with clear rules, but according to you, ethics depends on God's will. So you should be able to explain why God permits some suffering but not others. About evolution, it's true that our moral feelings are products of evolution, but we can examine and refine these feelings with reason and logic. Just like science begins with sensory observations but reaches objective truths through logic and experimentation. Vou voltar no estranho. Scientist cheats, it doesn't mean the scientific method is wrong. It's interesting that the observations but reaches objective truths through logic and experimentation. Ciência seria, né, uma associação entre a experimentação e a razão... Não razão pura, necessariamente, eu não sei. Teria que estudar mais isso. Vou escrever também. Razão pura. Cara, eu não gosto muito de estudar. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive. Porque eu ia amar ver esse vídeo e não ter que estudar nada do que eu estudei, tá ligado? Só ouvir alguém falando. Mas eu não gosto de estudar as coisas em abstrato. Tipo assim, eu vou estudar a razão pura de Kant. Porra, não vou, né? Desculpa. Mas aí, como era pra entender isso, eu falei, pô, vou dar uma lida. Aí fica mais interessante pra mim. Natural suffering with intentional suffering, which isn't right. Que é o argumento que a gente falou. When someone deliberately tortures a child, that's different from when a natural disaster happens. It's like the difference between someone deliberately setting your house on fire versus lightning causing a fire. Regarding the difference between mathematics and ethics, this actually confirms my example. Just as mathematical truths exist independently. Ah, isso tem a ver com uma questão que eu li, que é o problema lógico. Não vou lembrar a frase, mas é basicamente assim: se Deus é todo poderoso e onipotente, é o problema da pedra, que é bem famoso. Ele poderia criar uma pedra que nem ele mesmo levantasse. Se ele criasse essa pedra, ele não seria onipotente, porque ele não pode levantar a pedra. Se ele não criasse, ele também não seria, tá ligado? É tipo um... Vou ver isso pra falar pra vocês. Seria o argumento da inconsistência lógica, o paradoxo da onipotência. E aí seria relacionado à questão da pedra, que eu apresentei. Além disso, teria o argumento que eu já apresentei pra vocês, que é o problema do mal, e o argumento da incredulidade divina, que não faria muito sentido ele não se apresentar pros crentes. E o argumento da irrelevância científica, a faca de Ockham. Do tipo, o pressuposto dessa teoria seria que a ideia seria a ideia de que a explicação mais simples é a mais provável e que há ciência para nos dar respostas. E por isso a religião não seria necessária. A filosofia abordaria os problemas mais transcendentais. Inclusive, eu vou falar sobre isso também. Of us, moral truths also exist independently of us and are rooted in God's nature. These moral truths are unchangeable like mathematical laws. Your comparison with science is also problematic. Science can us and are rooted in God's nature. These moral truths are unchangeable like mathematical laws. Ela está baseando essa imutabilidade na perspectiva dela de que os valores partem de uma realidade transcendental imutável. Tem uma perspectiva filosófica, platônica, de que os valores também seriam imutáveis e transcendentais, universais, mas aí a fundamentação seria diferente, eu já falei isso também. Comparison with science is also problematic. Science can only tell us what is, not what should be. You can't derive shoulds from is. So even if we know empathy and cooperation are beneficial for society's survival, this alone can't be a moral principle. The distinction you make between natural and intentional suffering actually works against God's existence. Because if there's a God who controls everything, all suffering would be considered intentional. Lightning, earthquakes, and diseases are all under God's control, and he could prevent them but doesn't. Regarding is and should, your argument isn't logical. We can reach ethical principles by understanding the consequences of our actions and considering common human goals, like reducing suffering and increasing welfare. It's like when we know the goal of chess, winning the game, we can understand which moves are good and which are bad. Your claim that ethics is unchangeable like mathematics contradicts religious history. Different religions, and even a single religion over time, have had different interpretations. Dá pra ver uma consistência, eu acho que isso é uma coisa importante num argumento. Eu não sou muito de entrar em argumento pra ganhar, não. Eu gosto do debate em si. E eu não tenho muitas certezas, do tipo... Eu apresentei 3 perspectivas éticas, filosóficas e éticas pra vocês. E eu não faço a menor ideia qual eu concordo. Utilitarismo. Mas, tipo, eu não tenho certeza, tá ligado? Não é a minha...
Tipo, eu acho que pode ser também. A gente pode pensar sobre. Of ethics. This shows that religious ethics isn't fixed and changes with society. When you say God could prevent all natural disasters, you're imagining an unrealistic world. The laws of nature are essential for the world to function. For instance, the same tectonic plate movements that cause earthquakes are necessary for forming mountains and maintaining Earth's atmosphere. Your chess example is interesting, but remember that humans created the rules of chess. In a world without God, who determines the purpose of life? Why should reducing suffering be the goal? Someone might say increasing power or personal pleasure is more important. About changing religious ethics, you're confusing human interpretations of moral principles with the principles themselves. It's like saying, because our understanding of physics has changed throughout history, the laws of physics have also changed. Moral truths are constant. It's our understanding of them that evolves. About the necessity of natural laws. Look, an all-powerful God could create a world where these laws work without causing suffering. Why couldn't earthquakes only occur when nobody is in the area? Or why must cancer exist? About life's purpose, the absence of God actually makes us responsible for determining our own meaning and purpose in life. And most humans, regardless of religion, conclude that reducing suffering and increasing happiness is a more logical goal. Even someone pursuing power and personal pleasure, when thinking deeply, realizes that in a society full of suffering, they too cannot achieve their desires. Your comparison with physics isn't accurate either. We can discover the laws of physics through experimentation and observation. But how can we discover these fixed moral truths you're talking about? You've asked a very good question about discovering moral truths. We can reach these truths through a combination of reason, moral intuition, and divine revelation. Just like Seria razão, moral intuition. Poderia estar associado à emoção, não sei. E revelação divina que me perde. five senses, but also reason and logic. But let's return to the laws of nature. You say God could create a world where earthquakes only happen in uninhabited areas. But this means God would have to constantly interfere with natural laws. It's like a programmer constantly modifying their code. The result would be an unstable and unreliable system. About life's meaning, the problem is that in a random, purposeless world, even that logical conclusion you mentioned is just an evolutionary illusion. Why should we trust the conclusions of a brain that evolved only for survival? Só pra sobrevivência é pesado. Não é tão pouco assim não, mas beleza. Tá. Your programming comparison is interesting, but a good programmer designs their system from the start so it doesn't need constant modification. An all-powerful God could have written the laws of physics from the beginning in a way that doesn't cause unnecessary suffering. You say we shouldn't trust the conclusions of an evolved brain, but this argument refutes itself, because belief in God is also a product of this brain. How can we trust our understanding of God and revelation when, according to you, we can't trust our brain? Arrasou, mano. About the combination of reason, intuition, and revelation, the problem is Eu curtindo o Mia. Ele é o Mia e eu tô falando tipo assim, mano, ele foi muito bom. that different revelations say contradictory things. Which one should we believe? At least in science, we can reach agreement through experimentation and observation. But with revelation, everyone has their own claim, and there's no way to verify it. You've made a good point about contradictions between different revelations. But this problem exists in science too. Scientific theories sometimes contradict each other. The solution is to find the best explanation using reason and experience. Just as a scientist chooses the theory that provides the better explanation from among different theories, we can also choose the most logical religion from among different religions. Regarding the initial design of the world, remember that we don't know if this world isn't the best possible state. Perhaps any change in the laws of physics would have caused bigger problems. It's like telling an engineer why they didn't build a stronger bridge while not knowing that a stronger bridge might have caused other problems. And about trusting our brains, there's an important difference. If God created us, we can be confident that our reasoning ability was designed to understand truth, not just for survival. Meu Deus, mas aí... Your comparison between scientific theories and religious revelations isn't accurate. Scientific theories are testable and falsifiable, but religious claims aren't. When a scientific theory doesn't match the evidence, scientists discard it. But when a religious belief doesn't match reality, it's usually justified. Tem um nome. Não lembro a frase, mas é muito bom esse princípio científico. Or they say, God's ways are mysterious. Your argument about the best possible world is also problematic. You say this might be the best state, but an all-powerful God could overcome any limitation. The bridge example isn't appropriate because an engineer has physical limitations, but God doesn't. And finally, your argument about trusting reason is circular. You say because God created our reason, it's trustworthy, but how do you know God created our reason? Because your reason tells you so? This argument goes in circles. Argumento circular. It's true that scientific theories are falsifiable. Pô, é isso, eu achei super interessante, assim. Eu espero que outras pessoas se interessem também pelo assunto. Se discordarem de alguma coisa, manda aí nos comentários. Curte se gostou. Compartilha, pelo amor de Deus, cara. E é isso. Depois eu vou fazer a parte 2. Que agora eu tô meio cansada já também. Já não tô muito querendo saber desses homens, não. Tô tipo só... Mas é isso.